Alô, Flávio Dias, atenção vascaínos, estamos aqui na Gigante da Colina do Parque Jacarepaguá. Mostrar para vocês rapidinho esse famoso paredão vascaíno, casacos, aí em cima os casacos, as camisas de jogo, a camisa de goleiro, muito bonita, off-white, dá uma olhadinha aqui, Renan, o copo, camisas negras, agora com tirante, hein? Com porta-copa, legal, hein? Pendurar no pescoço, levar pro churrasco. Chega aí, vamos lá. As camisas de viagem, concentração, polo, as regatinhas de treino de goleiro, de atleta, as famosas regatas urbãs. Aproveita no frio, as mangas longas, são todas muito legais. Aproveitar aqui a bermuda de viagem, olha só que coisa linda. A camisa de 97, do nosso ídolo Edmundo. E o lançamento, que são as meias. As novas meias aí casuais, a mochila, tudo isso e muito mais você encontra na Gigante da Colina, no Shopping Parque Jacarepaguá aqui no Anil. Valeu? Um abraço para todo mundo, atenção vascaínos, tamo junto, valeu! Alô amigos, alô turma, um grande abraço! Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV. Estamos chegando nesse sabadão, dia 14 de outubro de 2023, chegando aqui em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil que é parceira do Boletim AV e de todo o canal Atenção Vascaínos. Você quer um dinheiro nesse final de ano para fazer uma viagem, comprar um presente? Procure ver se o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, está depositado. Se estiver, o telefone do WhatsApp da Mais Ágil é o caminho para você antecipar essa grana. Entre em contato com eles. Eles têm expertise para isso, conhecimento para isso. E olha, em menos de horas o dinheiro vai estar na sua conta. Vale a pena você tentar. A Mais Ágil, como eu disse, está acostumada a fazer isso. E aí, com o dinheiro na conta, você faz o que você bem entender. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. Sábado de chuva, sábado de frio, temperatura caindo aqui no Rio de Janeiro, mas olha, não há desculpa, o Vasco precisa trabalhar. Estamos aí há pouquíssimos dias, na próxima quarta-feira, 21h30 contra o Fortaleza, sexto colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um desafio grande para tentar mais uma vez sair da zona do rebaixamento. Vai contar com o apoio da sua apaixonada torcida. 20 mil ingressos foram colocados à venda ontem e se esgotaram em menos de 4 horas. Impressionante a devoção, a lealdade do torcedor do Vasco nesse momento em que o time precisa tanto. E olha, com chuva, com frio, com tempo ruim, o time continuou treinando. Teve treino hoje pela manhã muito forte no CT Moacir Barbosa e as notícias são boas, muito boas, para o torcedor do Vasco e para o técnico Ramon Dias. O atacante Rossi, depois de ficar 2 rodadas afastado. O zagueiro e lateral Robson Bambu, depois de ficar afastado desde o jogo do Bahia. E o lateral direito Gabriel Dias, que saiu depois de jogar poucos minutos contra o Atlético Mineiro, há cerca de 55 dias atrás, liberados. Os jogadores participaram da atividade com o grupo, ainda procurando melhorar ainda mais a questão física. Eles fazem o que se faz, a questão da transição. Ainda tem amanhã, ainda tem segunda, ainda tem terça, mas estarão os 3 à disposição, já estão, do técnico Ramon Dias. Muita gente pergunta como é que é esse trâmite aí de lesão. O jogador vai ao DM, faz os exames, vai para o DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, que dá a ele toda assistência fisioterápica, de musculação, para que o jogador possa melhorar. O jogador passa um período ali e quando estiver sem dor, sem nenhum tipo de lesão, fazendo novos exames, vai para o campo. Aí entra a tal da transição. Transição nada mais é do que um treino físico e técnico para que o jogador chegue próximo ao padrão do grupo, que obviamente já vem em atividade. Com os 3, o técnico Ramon Dias tem a opção principalmente de Rossi para mudar o time e quem sabe estar aí escolhendo o substituto para Paulinho.
porque ele tem escalado o Marlon Gomes jogando muito descambado pelas pontas. Marlon é jogador de meio de campo. Com a volta de Rossi, provavelmente o Rossi vai tomar o lugar de Marlon nas pontas, e o Marlon vai vir jogar por dentro, na ausência, como eu disse, do bom camisa 18 do Vasco, Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, cartão tomado no sábado passado contra o São Paulo Futebol Clube em São Januário, no empate em 0-0. Marlon seria opção por dentro, de jogar por ali. Jair também está com essa possibilidade, mas a tendência é que Marlon seja o jogador escolhido e o Rossi entrando numa das pontas. A lateral direita é também uma dor de cabeça e uma grande incógnita, porque Ramon Dias já testou o Robson, já testou Puma de novo, voltou com um novo lateral no último sábado, que era o Paulo Henrique. Realmente não está agradando essa posição. Apesar de Gabriel Dias e Robson estarem de volta, dificilmente vão começar o jogo, até por conta da inatividade. Deve ficar no banco de reservas. Eu diria que Puma Rodrigues e Paulo Henrique são realmente aqueles que vão disputar a vaga. Um dos dois vai começar a partida da próxima quarta-feira contra o Fortaleza. Quem está fora mesmo é Medel, dificilmente vai condição de chegar a tempo de poder jogar. A condição dele vai ser muito dura, porque ele joga na terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela em Caracas, terá que voltar ao Chile com a delegação e do Chile vir ao Rio para jogar no dia seguinte. Olha, tem que ser muito guerreiro. O Vasco não está contando, mas ser relacionado, talvez até o Medel diga, olha, eu estou em boa condição, mas isso depende muito de como vai ser o jogo, o grau de exigência da partida do Chile contra a Venezuela, como ele vai chegar aqui para estar bem, vai ser examinado. Vamos ver, mas hoje a tendência realmente é que o Medel fique de fora. E quem entra é o zagueiro Maicon, que vem agradando, vem jogando bem nessa posição, já fez algumas partidas como titular, ora substituindo o Medel, ora substituindo o Léo Pelé, então não há essa grande preocupação. Maicon, por exemplo, foi titular na Bahia, foi titular contra o Palmeiras, entrou muito bem no jogo com o Fluminense, enfim, é um jogador que tem dado conta do recado. O Vasco vai enfrentar um adversário que tem 12 vitórias, e esse perfil é importante que você entenda, mas tem 8 derrotas, tem 33 gols marcados, mas tem 26 sofridos. Quer dizer, um time que gosta da trocação, joga e deixa jogar. Tem muitas vitórias, mas também tem muitas derrotas. Tem muitos gols, mas também tem muitos gols sofridos. Olha, por isso a tendência realmente é um time ofensivo. O Vasco entrar nessa trocação, principalmente porque joga em casa, joga diante do seu torcedor. Mas, mais do que jogar bem, mais do que fazer uma partida tecnicamente primorosa, o torcedor está cobrando a volta da atitude, da mentalidade, daquele time que jogou contra o Fluminense, daquele time que jogou contra o Curitiba e que de repente do nada, principalmente no jogo do São Paulo aqui em casa, não pareceu com aquela atitude vencedora. O zagueiro Maicon, que ontem participou da entrevista coletiva, respondeu sobre esse aspecto, mentalidade, a necessidade da mudança, desse espírito, da atitude, da mentalidade. Não é isso, Maicon? Na verdade, quando o professor chegou, a gente pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele não somente tinha que tirar o Vasco da situação a qual estávamos, como ele deveria recuperar a confiança de todos os jogadores. Acho que todo jogador, todo ser humano, quando ele perde um pouco a confiança nele, é difícil trabalhar. Ele conseguiu recuperar a confiança do jogador. Como eu sempre digo, eu sei quem eu sou, independente do momento a qual eu estou vivendo, eu sempre vou confiar no meu potencial. E ele foi uma pessoa a qual confiou no potencial de todos os jogadores. E ele conseguiu extrair o melhor de cada jogador para que a gente pudesse sair daquela situação. No segundo turno, o Vasco, se eu não me engano, é o quarto colocado no segundo turno. Então mostra que a gente deu uma ligeira volta por cima. É claro que temos muitos jogos pela frente, a gente tem muito ainda para fazer, para que a gente consiga tirar de vez o Vasco dessa situação. Mas o trabalho tem sido, a gente tem crescido dia após dia, a gente tem mentalizado dia após dia quão grande o Vasco é, e eu acredito que nesses 12 jogos aí a gente vai conseguir tirar o Vasco dessa situação. Léo Jardim, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes ou Jair e Praxedes, Rossi, Verrete e Peck ou então Dimitri Payet. Esboço de time do Vasco, porque com o Ramon Dias, não dá muito pra gente pensar.
O nosso adversário, o Fortaleza, teve 3 dias de folga. Voltou a trabalhar somente anteontem, na quinta-feira. Mas está muito preocupado também, é claro, quer jogar jogo a jogo, mas muito preocupado porque daqui a 10 dias vai ter a final da Sul-Americana. Deve jogar o jogo do Vasco com seu time principal. Depois vai a Bahia, um clássico nordestino, importante também para o Vasco, vai provavelmente também jogar com seu time principal. E aí no dia 24, 4 dias antes da partida contra a LDU na final da Sul-Americana, joga contra o Botafogo. Aí sim, a tendência é um time misto de Juan Pablo Vojvoda. Eu vou até Fortaleza, o companheiro Anderson Azevedo, da Band News FM, direto da capital cearense, traz as notícias do tricolor do PC. Como é que está o Fortaleza se preparando para enfrentar o Vasco da Gama, hein, Anderson? O elenco tricolor que retornou aos trabalhos na última quinta-feira, visando o confronto contra o Vasco da Gama no próximo dia 18 em São Januário, data em que o tricolor de aço completará 105 anos de história. Será o primeiro dos 3 jogos antes da decisão da Copa Sul-Americana no dia 28 em Maldonado, no Uruguai. E o técnico Juan Pablo Vojvoda ganha um reforço para os treinamentos. O atacante Marinho, jogador que estava lesionado, se lesionou ainda no primeiro jogo contra o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana lá em São Paulo, um problema no ligamento do joelho. O atacante está treinando normalmente e fica à disposição para encarar o Vasco da Gama. Outro retorno que o técnico terá é o do zagueiro Marcelo Benevenuto, o jogador que cumpriu suspensão automática no jogo diante o América Mineiro na vitória pelo placar de 3-2 e também volta a ficar à disposição do técnico tricolor. O Fortaleza que segue firme e forte na briga dentro do G6 do Campeonato Brasileiro e o objetivo, se possível, é repetir ou até melhorar a campanha de 2021, quando o tricolor de aço terminou na 4ª posição na Série A do Brasileirão. O Leão está no G6 com 42 pontos, divide as suas atenções com a Copa Sul-Americana, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda já disse, não vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado, nem se o time conquistar o título da competição. Os ingressos nas categorias 1 e 2 para a decisão em Maldonado já estão à venda, mas exclusivamente para as torcidas, no caso, os ingressos da categoria 3, terça-feira, a partir das 3 da tarde, no site da Conmebol, o torcedor tricolor vai poder adquirir os bilhetes para a decisão. Muito obrigado, Anderson. Valeu a você, obrigado pelas informações. Para encerrar, temos aqui 5 informações importantes. A primeira sobre Manu Capasso. O processo ainda é de transição, recuperação da situação que teve na lombar, também quadril, tá meio avariado ali atrás, não tá legal, tá meio torto o nosso Manu Capasso, mas a informação que a gente obteve hoje é que na semana que vem ele deve estar disponível, mas talvez para jogar não, talvez até nem para o jogo do Flamengo, talvez para partida contra o Internacional ele esteja muito melhor. O volante De Luca, muita gente pergunta, De Luca já está no campo, ele teve um problema, teve uma lesão nos ligamentos, a mesma situação do Riquelme, já está recuperado, já está ok, está no campo, treinando, parte física muito bem, só que ainda não deu tempo do enxerto se manter no ligamento, aonde ele fez essa operação. Mas há muita gente dentro do DESP que acredita que De Luca possa voltar esse ano, estar à disposição do técnico Ramon Dias para esse ano jogar. Vamos esperar, seria uma grata surpresa. Aliás, por falar em Riquelme, também tem muita gente que pergunta pelo Riquelme. Olha, eu posso informar hoje ao torcedor do Vasco que ele está fora dos planos da comissão técnica e também fora dos planos do Vasco. Está treinando junto com o grupo, mas não faz parte do grupo. O Vasco chegou a propor a ele uma transferência, um empréstimo, dizendo a ele, olha, é melhor você jogar, ter mais minutagem do que ficar aqui. E o jogador e o staff do atleta não quiseram. E como ele não interessa à comissão técnica, o clube também quer negociá-lo,
ele está treinando à parte. Ele foi alertado que se não saísse para buscar, mesmo por empréstimo, uma nova alternativa, ele ia ficar afastado. Ele é mais ou menos como os casos de Vinícius Paiva, de Laranjeira, que não aceitavam qualquer tipo de proposta e ficam encostados. Riquelme é um jogador de talento que se lesionou, não conseguiu voltar bem, mas seria importante para ele. É bom lembrar que a gestão de carreira é da empresa de Carlos Leite. Começa na semana que vem, dia 17, a venda de ingressos para o torcedor do Vasco, para o clássico Vasco da Gama e Flamengo, no outro domingo às 4 da tarde no Maracanã. Então preste atenção, você tem o site www.flamengo.superingresso.com.br e lá você tem as opções. O setor sul é do Vasco, mas vai ter oeste, vai ter leste inferior. O Flamengo vai disponibilizar primeiro para seu torcedor, e aí o torcedor do Vasco pode, infiltrado, tentar também comprar ingresso. E para encerrar o Boletim AV desse sábado, uma informação que, olha, me preocupa particularmente. Eu não consegui falar ainda com a doutora Gisele Cabreira, a diretora jurídica do Vasco. Quinta-feira tem o julgamento do Medel, indiciado pela expulsão do jogo com o Santos. E tem também, no mesmo dia, na quarta comissão, o julgamento do Vasco, por conta de objetos jogados do campo pela torcida do Vasco no jogo com o América Mineiro lá no Independência. E até agora, a gente não sabe quem vai defender o Vasco. Porque hoje eu falei com o doutor Marcelo Jucá, que me confirmou, não vai ficar no Vasco. Realmente é uma conversa bastante avançada e ninguém entende muito por quê, porque o corpo jurídico desportivo do Vasco estava trabalhando bem, não se sabe se é influência de alguém, não se sabe se é uma questão política, não se sabe. Mas hoje a informação, segundo o doutor Marcelo Jucá, é que ele não vai mais representar o Vasco. A doutora Amanda Borer, que trabalha com Marcelo Jucá, é sócia dele, também não está mais na situação. Poderia até ser colocada internamente, ser contratada, somente ela, mas a princípio não seria para esse ano, somente para o ano que vem. E a gente espera o departamento jurídico do Vasco, na área da doutora Gisele Cabreira, que é muito competente, que a diretora executiva da Vasco SAF na área jurídica possa se posicionar, escolhendo novos profissionais, trazendo gente nova, porque não dá para o Vasco ficar sem advogado. É difícil entender por que essa mudança, mas a gente tem que respeitar, mas saber quem vem. Porque eu, por exemplo, fico correndo atrás para saber da defesa, o que vai ser feito, o que está sendo preparado a essa hora. Já era para ter uma ideia do que vai ser apresentado na defesa da quinta-feira que vem, dia 19, e pelo menos por enquanto a gente não sabe a quem recorrer. Vamos esperar e continuaremos cobrando. É isso, turma, estamos encerrando o Boletim AV desse sábado, espero que vocês tenham gostado. A gente fez aí um apanhado, buscamos informações mais atuais, como sempre aqui, notícia, informação é a nossa prioridade, nada requentado, nada antigo, nada disso. A gente busca o dia a dia, depoimentos, informações novas, porque é um prazer, acima de tudo, trazer informação para você, torcedor do Vasco. Então a boa notícia de hoje, o trio Rossi, Gabriel Dias e Robson liberados e Ramon Dias vai ter mais opções para enfrentar o Fortaleza na próxima terça-feira. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV. A gente vai ter já também no AV+, a gente vai trazer boletim, informação, uma opinião também lá no AV+, e vamos ter amanhã, o Arquibancada do AV, com o comando do Emerson Rocha, para ouvir a galera sobre esse momento, há 3 dias da partida contra o Fortaleza. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Dá aquele like aqui, galera, dá o like, compartilha aí esse link pelos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, dá uma moral pra gente, para que mais gente possa ver os nossos vídeos. Grande abraço, fiquem bem, tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!